Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 7º domingo do tempo comum. E nesse evangelho, como em toda a liturgia, nosso Senhor nos convida ao perdão. Perdão que é a prática da caridade para com o próximo. Vimos na primeira leitura o exemplo do rei Davi, que perdoou o seu inimigo Saul. Saul jurou Davi de morte, arrumou uma tropa de soldados bem qualificados, bem treinados, para caçar Davi, encontrá-lo e matá-lo, porque sabia que a coroa iria passar para ele. Saul havia desagradado tanto a Deus por causa de seus pecados, infidelidades, que Deus já não tinha mais agrado na vida de Saul. E decidiu então ungir Davi, rei de Israel. Então Davi já era o rei ungido, embora não fosse ainda coroado. E teve que fugir para que Saul não o matasse. Na caçada, numa noite, Davi e um ajudante seu se aproximaram do acampamento onde estava Saul com seus soldados. Eles andaram no meio dos soldados, os soldados estavam dormindo com um sono profundo que Deus havia enviado sobre Saul e os seus soldados. Então Davi se aproximou de Saul, tomou a lança de Saul, teve a oportunidade de cravá-la no peito de Saul e matá-lo, seu inimigo, seu desafeto, o homem que estava perseguindo para matá-lo. E no entanto, Davi, por temor a Deus, por ser um homem temente a Deus, por querer viver e praticar os mandamentos de Deus, não mata o seu rival, poupa-lhe a vida, concede-lhe o perdão. Sai do acampamento, lá do lado da montanha, grita e fala para todos: olha, Saul, Deus colocou a tua cabeça em minhas mãos nessa noite, mas eu te poupei, eu tive compaixão de você, eu te perdoei, não me persigas mais. E Saul perdoou Davi? Não, ficou com mais raiva ainda, ficou com mais ódio ainda, e foi atrás de Davi, até que depois morreu em combate. Mas o fim de Saul, porque não perdoou, foi trágico. O fim de Davi, porque perdoou, foi nobre. Então o perdão é uma atitude nobre do cristão genuíno, do cristão autêntico. Ninguém pode guardar no coração mágoa de ninguém. Não se pode carregar mágoa, não se pode carregar vingança, raiva, ódio, desejar o mal às pessoas. Isso não é ser cristão. Isso não é ser seguidor de Cristo. Foi dito no Evangelho: a vós que me escutais, quer dizer, é para quem quer escutar, é para quem quer receber os conselhos do Senhor Jesus, do Verbo de Deus, do homem eterno. Escutai, eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Na história de Davi e Saul, percebemos que Davi era um homem cheio do amor de Deus. Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Deus o amava muito. E em contrapartida, Davi amava muito o Senhor, compôs os salmos da Bíblia, os 150 salmos da Bíblia foram compostos pelo rei Davi. Davi era humilde, Davi era simples de coração, temia a Deus, amava a Deus de todo o seu coração, teve suas falhas, seus pecados, seus defeitos. A Bíblia não escondeu isso, sem dúvida alguma.
mas morreu em estado de graça. E a igreja nos ensina a chamá-lo de São Davi, Santo Davi. Praticou então o amor ao seu inimigo Saul. Perdoou o seu inimigo Saul. E no Novo Testamento, Jesus então, que é a prova máxima do amor aos inimigos, pregado na cruz, perdoou os seus inimigos, veio para morrer na cruz para nos perdoar, como nos ensina o apóstolo Paulo, quando éramos inimigos de Deus, por causa de nossos pecados e culpados, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Quando éramos inimigos de Deus, devido aos nossos pecados e culpados, Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar. Aqui está a prova do perdão de Deus. Aqui está a prova do amor de Deus por nós. Então, o cristão que tem Jesus no coração, que ama Jesus, ele também perdoa. Ele vai sofrer? Vai sofrer. Vai doer? Vai doer, porque somos seres humanos. Mas devemos perdoar. Precisamos perdoar. Não podemos guardar mágoas, de maneira nenhuma. Muita gente guarda mágoas, até mesmo de pessoas da família. É a filha que odeia a mãe, o filho que odeia o pai, não perdoa, brigas em família. É a mãe que não perdoa a filha pelas maldades, coisas ruins que fez. Muitas vezes dentro do casal, da família também. Enfim, a palavra-chave é o perdão. Dê o perdão, porque o ódio é um fardo muito pesado para se levar nessa vida. Quem não perdoa, também não é feliz. Quem não perdoa, não tem paz. Quem não perdoa, primeiro adoece espiritualmente, porque ele mata Deus na alma, porque Deus é perdão, Deus é misericórdia. E Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Assim rezamos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pedimos que Deus perdoe as ofensas que praticamos contra Ele, na medida que nós perdoamos as ofensas que os outros cometem contra nós. Quer dizer, há uma condicional para receber o perdão de Deus. Deus vai perdoar quem perdoar o seu próximo. Deus vai perdoar quem perdoar aquele que o ofendeu. Por isso, o coração de Jesus é chamado de cheio de misericórdia, porque é a misericórdia de Jesus que o fazia ter compaixão com o pecador e perdoar o pecador que o ofendia. E Jesus perdoava o pecador por causa de sua compaixão. Também aquele que crê em Jesus, que ama Jesus, ele tem no seu coração a mesma compaixão de Jesus. Então ele perdoa também o seu próximo. Ele tem a compaixão no coração. Ele sabe que o outro ofendeu, doeu, machucou. Ele vai sofrer, ele vai chorar, ele vai se lamentar, ele vai apresentar suas lágrimas ao Senhor em vigília, em oração. Ele vai rezar mais, vai orar mais, vai fazer mais penitência, mas ele vai perdoar. Não pode ficar sem dar o perdão. O católico tem que oferecer o perdão ao outro. A vingança do cristão é o perdão. A vingança do cristão é a misericórdia. Este é o coração limpo, é o coração purificado. É a casa onde Deus habita. É a casa onde o Espírito Santo habita e transforma o coração do homem. De dentro para fora, a sua vida é totalmente transformada. E ele se torna um sinal de bênção para os outros, de misericórdia para com os outros. E por que nós muitas vezes não perdoamos? Por que muitas vezes temos dificuldade em perdoar? Bem, são várias as razões. Entre elas se destaca o orgulho, porque somos orgulhosos. O orgulhoso não perdoa ninguém. O orgulhoso se afeta por qualquer coisa, tudo é ofensa para ele, tudo ele fica ofendido, tudo ele é afetado. Então guarda aquela mágoa, aquela brutalidade, se acha senhor de si. Ele não tem humildade diante de Deus, porque se ele conhece as ofensas que ele fez para com Deus, e se ele conhece
o modo como Deus o perdoou e como Deus muito o amou, que ele recebeu de Deus misericórdia, que ele recebeu de Deus perdão, logo, ele se humilha e perdoa o seu próximo. Mas se ele desconhece o perdão que Deus lhe concedeu, se ele desconhece o amor que Deus lhe concedeu, se ele não tem o amor de Deus em sua vida, se ele não reconhece isso, tampouco ele vai perdoar o seu próximo. Então, o orgulho, muitas vezes, é a grande barreira da falta de perdão, de não reconhecer que somos perdoados por Deus, que fomos perdoados por Deus, e que Deus está sempre disposto a nos perdoar, que nossas culpas e nossos pecados são enormes, que erramos e falhamos, não somos perfeitos, e ofendemos também os outros, também seres humanos. E enfim, este é o caminho da purificação espiritual que devemos passar. O perdão é a hora da prova. Somos provados e temos que abrir o coração, deixar sair aquela mágoa, aquela coisa ruim, sair aquele fedor do nosso coração e deixar de fato o amor de Deus agir em nossa vida. A falta de perdão, então, ocasiona um grande estrago na vida espiritual de qualquer pessoa. A pessoa acha que está longe de Deus porque está vindo na missa. Aliás, a pessoa acha que está perto de Deus, que está vindo na missa, está comungando. Mas se o coração está duro, pela falta de perdão, essa oração não tem fruto. Essa missa não tem fruto. Essa comunhão não tem fruto, porque o coração está uma pedra de mármore. O coração é uma pedra de granito. Como é que Deus vai agir num coração duro, de pedra? É impossível. A semente que cai numa terra dura, ela não brota, não dá fruto. Então é preciso amolecer o coração. O homem espiritual, como disse Paulo para nós na segunda leitura, o homem espiritual, ele falou para nós, o grande apóstolo São Paulo, ele veio do céu e ele não vive como as pessoas terrestres. Ele vive a imagem do homem celeste e ele pratica o perdão. Ele não é cristão só de boca, ele é cristão na prática. A nossa fé implica uma ação concreta, moral, em relação ao próximo. A fé é para ser praticada, e se pratica a fé por meio do perdão. Logo, sabemos que para nós humanamente é impossível, não é? De fato é impossível. Mas para Deus tudo é possível. E foi dito, e tudo é possível que crê. Então se você crê, se você ama Nosso Senhor, você reza, você ora, você vai buscar fazer mais penitência, estar em comunhão com Jesus e tomar a decisão. Eu te dou o perdão. Eu perdoo você que me ofendeu. Eu abro o meu coração e eu perdoo em nome de Jesus, porque eu preciso também do perdão de Deus, porque eu também quero o perdão de Deus e eu quero ser salvo e eu não quero ir para o inferno por causa dessa falta de perdão. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então aprendemos do Pai, o Pai tem misericórdia de nós. Quantas culpas, quantos pecados, quantas misérias em nós. E o Pai teve misericórdia de nós. E o Pai tem misericórdia de nós. E dobramos os joelhos, suplicamos e recebemos a misericórdia. Por que também não ter misericórdia dos outros? Vai deixar aquele pecador que te ofendeu ir para o inferno? Você não vai ter compaixão dele? Você não vai rezar pela conversão dele? Você não vai desejar o céu para ele? Você não vai querer que ele seja salvo? Você não vai querer o mal para ninguém? Você não pode querer o mal para ninguém. E Nosso Senhor deixou para nós, então, a chamada regra de ouro, né? Essa regra de ouro
Jesus Cristo, ele vem confirmar ela e faz parte de qualquer convívio humano, social. E a regra de ouro é exatamente esta: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Você já precisou do perdão de uma pessoa e não recebeu? Você já teve essa experiência? É ruim, não é? Você ter feito algo ruim, você se arrependeu, você pediu perdão para a pessoa e a pessoa não quis te perdoar, a pessoa não te perdoou. Ou te perdoou só de boca, você sentiu que ela não te perdoou. Ela te cortou da vida social dela, não conversa mais com você, te deixou de lado. Então você viu que ela não te perdoou. Ou então, alguém ofende você e vai te pedir perdão, você fala: eu não tenho que te perdoar ninguém, quem tem que perdoar é Deus. Não, Deus perdoa, mas você tem que perdoar também. Jesus está dizendo que Deus perdoa, Ele perdoa e você tem que perdoar, você tem que perdoar. Então temos muitas vezes um pensamento equivocado, né, nos dias de hoje. Nós temos que perdoar também, você tem que perdoar também, é teu dever perdoar. E obviamente Deus vai perdoar ela se arrepender e pedir perdão a Deus. Por isso, diletos irmãos e irmãs, nessa Santa Missa de hoje, nessa comunhão que vamos fazer daqui a pouco, o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor que vamos receber, peçamos essa graça a Deus. Que Ele venha aniquilar do nosso coração todas as mágoas, que Ele venha retirar de nós toda a falta de perdão, que Ele venha amolecer o nosso coração com a sua graça, que Ele torne o nosso coração manso e humilde, como é o coração dEle, e sejamos gratos pelo perdão que dEle temos recebido e rejeitemos o orgulho e o egoísmo para que possamos perdoar, apoiados na sua graça e com a consciência de que muito mais perdão temos recebido de Deus do que aquele perdão que temos distribuído ao nosso próximo. Que Deus nos faça mansos e humildes de coração para sempre perdoar e a graça de amar os nossos inimigos. Assim seja. Amém.